Dá para usar a centrífuga e o liquidificador para fazer, né? Com a centrífuga fica muito mais fácil. O liquidificador você precisa fazer e aí coar. A gente até indica a pessoa colocar num pano limpinho, né, um guardanapo e torcer. Então dá muito mais trabalho. A centrífuga já separa a casca, você já pode usar direto. Então beleza, vamos começar, né? Não, e aí você vai precisar fazer o suco da maçã. Estando pronto o suco, você vê que ele vai ficar escuro mesmo, não tem jeito, né? Por conta da característica da maçã. E aí você vai adicionar para cada litro de suco de maçã 4 colheres de açúcar ou então 6 colheres de mel, que aí você vai ter um pouquinho mais de açúcar para produzir o vinho, que vai ser a nossa primeira etapa. Então, depois de colocadas as 4 colheres de açúcar, você vai fazer o seguinte: você vai peneirar esse suco, vai tirar um pouco dessa espuma que formou. E aí agora, a gente já tem a maçã já adoçada, o que a gente vai colocar? Vai colocar a levedura, o fermento, que vai transformar o açúcar do suco em álcool. Então, produzir o nosso vinho de maçã. Esse fermento pode ser comprado em qualquer lugar? Então, é fermento biológico seco, aquele mesmo usado para pão. Não tem problema nenhum. Você vai usar 2 pacotinhos de 10 gramas para cada litro. Então, 2 pacotinhos de 10 gramas, o que você faz? Tira um copinho do suco, dissolve o fermento, né, os 2 pacotinhos de fermento no copo, para ficar mais fácil. Dissolve, então, até... Ele é fácil de dissolver, não tem muita dificuldade, assim, pó. 2 pacotinhos por litro, e aí você junta com todo o seu litro. Lógico que você pode fazer mais ou menos. Aí o que você vai fazer? Bom, tá pronto isso? Você vai colocar num recipiente que você consiga fechar. Então, aqui a gente tem uma jarra de vidro, mas você pode fazer uma jarra de água, aquelas de 5 litros mesmo, de água mineral, ou de 10 litros. De plástico mesmo? De plástico mesmo. Se tiver de vidro legal, então você tem que conseguir vedar. E essa vedação tem que ter uma mangueirinha, como se fosse uma rolha, que você faz um furo e vai sair uma mangueirinha. Dá uma olhada aqui, ó. A gente está percebendo, esse vinho já foi feito ontem, então a gente está percebendo que está produzindo gás. Então isso significa que o fermento está transformando o açúcar em álcool, está produzindo vinho. Então essas borbulhas aí, essas bolhas indicam que o processo está em andamento. Exatamente, porque ele produz o vinho e produz gás. Esse gás vai ser liberado. Por que eu coloco dentro do copo de água? Primeiro, porque eu estou visualizando que o gás está sendo formado. Segundo, porque sai o gás e não entra oxigênio. Porque o oxigênio, para produzir o vinho, eu não quero oxigênio. Bom, assim que parou de borbulhar, vai ser mais ou menos uns 2 dias, você vai esperar mais 1 semana, 10 dias, que é o ideal. Espera uns 10 dias, está pronto o seu vinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai abrir o seu vinho, agora você tem ele em contato com o ar. Se ele tiver muito turvo, que às vezes acontece, que ele está com muito pedaço de fruta, você coa nesse meio tempo, pode ser com um filtro de papel mesmo, de café, e aí você vai ter que manter ele com uma gaze. Mas antes disso, a gente vai, do mesmo jeito que a gente colocou o fermento para fazer o vinho, a gente vai ter que colocar alguém que vai transformar o vinho em vinagre. O que você pode fazer? Aqui a gente tem um vinagre de fruta, que você compra no mercado, pode ser um vinagre de maçã mesmo. Quando você deixa esse vinagre de maçã aberto, ele vai formar um limozinho, né, que a gente chama de zoogleia, uma substância gelatinosa que significa que a bactéria acética, que é a que produz vinagre, está crescendo. E aí você vai colocar, então, esse um pouquinho de vinagre com a nossa, que a gente chama de mãe do vinagre, e vai tapar com uma gaze, para não entrar mosca, para você não ter problema. Mas agora é o processo que o oxigênio é importante. Então você vai manter, sempre que você der uma passada lá por perto, você vai chacoalhar. Na verdade, esse processo é o processo mais parecido com o processo lento, que é aquele primeiro processo
que as pessoas fizeram vinagre. Antigamente, um jarro de vidro, um pote de vinho, né, que era esquecido e virava vinagre, era mais ou menos esse processo. Você tem oxigênio, você tem um micro-organismo, que também está presente na natureza, e você vai ter esse processo de produção do vinagre. Bom, como a primeira vez você não tem ainda muito micro-organismo, vai demorar aí uns 2 ou 3 meses. Você vai começar a sentir o cheiro do vinagre sendo produzido. Ele estando produzido, você vai querer continuar fazendo. Você faz o quê? Tira 2/3 do volume e coloca de novo o mesmo suco. Porque você já vai ter um micro-organismo lá crescendo, coloca o suco e você já vai ter vinagre sempre sendo produzido. Então o que você tira é o que já está pronto. O que você tira é o que já está pronto. Você vai fazer o quê? Aí sim você vai filtrar para ele ficar mais clarinho e depois de filtrado, uma sugestão